Poesia sobre gordinhas. Sou feita de gostosura, sou absoluta senhora de mim. Não aceito críticas, conceitos tolos ou qualquer outra coisa assim. Eu não nasci para ser rotulada, muito menos para te agradar. Não tô nem aí para quem fizer cara feia ou querer me questionar. Fora das medidas, então as pessoas mesquinhas que nasceram para criticar. Eu vou vivendo a minha vida e nada vai me derrubar. Sou gordinha sim, aprendi a conviver bem com isso, afinal não tenho pacto com a magreza e com a fome nenhum compromisso. Além do mais, minha autoestima vai além da balança. Meu poder de sedução não está no meu peso, mas na minha confiança. E se querem saber, quem me julga é quem se incomoda comigo. Ocupa-se do seu tempo a criticar-me, a cuidar do próprio umbigo. Me amo da cabeça aos pés. É inevitável que eu cause rebuliço. E se caso morrer de amores por mim, não foi por falta de aviso. Por Mel Glitter. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra-Cabeça. Eu sou o Felipe. E aqui quem fala é a Lara e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Como a gente falou no último podcast, o tema do podcast de hoje vai ser sobre gordofobia e padrão de beleza. E aí, pra quem nos escuta, vocês provavelmente nunca viram nossos rostos, a não ser que sigam o nosso Instagram. O nosso Instagram é @podcast_quebra-cabeça. E se quiserem entrar em contato conosco, entrem por lá. Inclusive tem o nosso link para o Spotify também, quem quiser ouvir. E também nós avisamos sobre o link do YouTube. Então, como provavelmente vocês nunca viram o nosso rosto, eu e o Felipe, a gente não se enquadra num padrão de beleza corporal. Ao longo da nossa vida, a gente cresceu juntos e nós sempre fomos os gordinhos da turma. Em alguns momentos da nossa vida, a gente foi considerado gordo. E hoje em dia eu posso dizer que nós dois meio que superamos um pouco essa questão com os nossos corpos e com a questão de peso. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, sobre pressão estética e como isso afeta a nossa autoestima, mas também sobre alguns aspectos a gordofobia, que é maior que a pressão estética, e que eu posso até dizer que nem eu nem o Felipe passamos tanto por isso, porque a gente não chega a ter chegado num tamanho de gordo, de obesidade, de não ter acesso físico a alguns espaços, mais ou menos, né? Mas a gente vai chegar lá, a gente ainda vai chegar lá nesse ponto da conversa. Assim, eu já fui considerado obeso 2, se não me engano, que passa do obesidade considerada normal, bem entre aspas. E isso, digamos, eu tenho problemas de saúde, mas acredito que não seja recorrente a isso, são mais genéticos do que outra coisa. Mas o que eu posso dizer é que eu sofri muito sobre a pressão estética sobre mim, assim. Foi uma coisa que aconteceu muito, principalmente na adolescência, que eu acho que é a fase que a gente mais sofre sobre isso. Porque a gente quer se enquadrar no meio social que a gente almeja, mas a gente não consegue porque a pressão estética é muito maior do que a gente consegue aguentar. Não, eu posso dizer que eu sofri pressão estética a minha vida toda, praticamente. E muito mais, talvez até mais que o Felipe nesse quesito, porque o que acontece? Minha mãe é modelo, minha mãe é muito magra e eu puxei o biotipo do meu pai. Então, eu sou gorda, eu não tenho problema com isso, e eu sempre fui gorda. Então, depois que passou aquela fase de criança que corria como um louco e tava bem magrinha, comecei a engordar. E todos os dias eu escutei da minha mãe que eu estava gorda e que eu estava engordando. E isso foi a minha vida inteira até eu sair de casa. Então, eu sofri muito com essa pressão estética e isso cai muito em cima da mulher. Existe uma pressão também para o homem não ser gordo, mas ela cai muito em cima da mulher, que ela não pode ser gorda, que ela tem que ser magra, que o manequim dela tem que ser esse, porque ela tem que ser gostosa, porque isso é o que faz a mulher. Então, tipo, existe essa crítica muito forte, essa inspeção muito forte no corpo da mulher, e isso me acompanhou a vida inteira. Então, tipo, eu passei muitas questões de pressão estética. Eu não sei dizer se... Provavelmente eu já estive dentro de algum grau de obesidade, mas eu não sei, eu não me acompanhei com isso. Eu peguei trauma de nutricionista por ter tido experiências que não foram boas. Então, eu sei que hoje eu estou bem com o meu corpo, apesar que provavelmente eu esteja no maior peso que eu já tive em toda a minha vida. Eu não sei dizer, eu não tenho me pesado, mas a minha relação com isso hoje mudou. Mas na adolescência foi um período muito difícil, porque é aquele momento que tu tá tentando te encaixar, em que principalmente tu tá querendo... tu tem alguns interesses, tu quer ser notado, e tu quer ser notado pelas coisas certas, e não porque tu é gordo. E aí, sofrer bullying por ser gordo também é um negócio complicado. Então, tipo, tu tem toda essa questão, assim, de depressão estética. E aí, quando se fala em gordofobia, tem uma questão de acesso.
O Felipe fez umas caretas, então eu acho que ele teve alguns problemas de acesso a alguns ambientes por gordofobia, mas quando se fala em gordofobia, eu posso dizer que eu nunca passei. Por quê? Porque eu sempre coube da cadeira, eu nunca fiquei presa na catraca de ônibus por causa do meu peso. Então, coisas assim, sabe? Às vezes, o teu corpo ele é grande demais para espaços que foram feitos para outros padrões. Então, tu não tem acesso... Por exemplo, uma gordofobia muito grande que tem em questão de hospital é que tem pessoas que não podem fazer uma ressonância porque a máquina de ressonância só suporta até determinado peso. Então, essa pessoa não tem acesso a questões básicas de saúde por causa do peso dela. E isso é uma gordofobia também estrutural. É um tipo de preconceito estrutural que tem na nossa sociedade porque o padrão social é um corpo magro. Eu acho que nem é o foco hoje, mas eu já tive problema, por exemplo, em avião. Eu fico muito justo dentro do avião, porque além de ser... Eu não me considero vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho problema nenhum com o meu peso, eu não tenho problema nenhum, eu tenho problema com a minha saúde. Então, a partir do momento que eu acho que não tá bom pra mim, eu vou fazer alguma coisa pra mudar, fazer uma reeducação alimentar, como já fiz outras vezes, ou fazer atividade física. Mas mesmo assim, se eu tiver uns 5 kg a mais, 5 kg a menos, pra mim, tanto faz como tanto fez, entendeu? O importante é tu estar feliz contigo mesmo, que eu acho que é o que realmente importa. E eu sofri da conta disso há pouco tempo, então não sou um expert nisso pra falar. Então, mas eu já tive vários problemas, por exemplo, esse que eu já falei do coisa, ficar preso em catraca do ônibus, já fiquei, não vou negar pra vocês. Entre outras coisas, assim, que aconteceram. Mas são coisas que tu vê que não é produzido pra quem tem corpos maiores. Eu mesmo acho que eu não aparento pesar o que eu peso por conta da minha altura, porque eu tenho 1,85. Mas talvez uma pessoa que tenha 10 centímetros a menos que eu, se pesar a mesma coisa que eu, vai aparentar muito mais. Então eu acho isso muito engraçado, porque por mais que a gente sempre teve problema com peso, eu mesmo sempre tive problema com peso, eu tenho certeza na minha cabeça que eu nunca vou alcançar o padrão estético desejado pra minha altura. Já cheguei na minha consciência disso. Mas as pessoas, elas tentam de todas as maneiras tentar alcançar um objetivo que elas provavelmente não vão conseguir, e elas se frustram, tem problemas de saúde mais sérios, como, por exemplo, eu já conheci pessoas que tiveram anemia por conta de problema com peso, bulimia, depressão, transtorno de ansiedade. Não sou expert para falar nisso, longe de mim, mas só para citar alguns problemas que são decorrentes dessa pressão estética que a gente sofre na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela não é construída para corpos maiores. Então, avião é um negócio problemático. Apesar de eu ter um corpo em tese normal, justamente por essa questão de altura, eu não aparento também ser tão gorda porque eu tenho 1,78, eu ainda me sinto muito apertada num avião. E existem corpos que isso é pior ainda, que existem pessoas que são realmente muito grandes e que esses espaços não foram construídos para essas pessoas. E isso é algo complicado e que não é levado em consideração e que também não é falado. E acaba gerando tudo isso, acaba gerando esses problemas de saúde. E às vezes tu associa gordura à doença. E às vezes a magreza é mais doente do que o gordo. Porque às vezes tu é gordo, mas tu cuida da tua saúde. Tu te alimenta bem, tu faz exercício, mas tu tem um biotipo que vai te manter com um corpo gordo. É o meu caso. Eu faço exercício, eu estou comendo muito melhor, eu tenho sim um problema com açúcar, mas eu estou tratando isso, eu estou tentando melhorar. Eu já joguei basquete, eu treinei Muay Thai, hoje eu tô fazendo mais pilates e tô caminhando, mas eu sempre tive um corpo gordo. E as minhas taxas sempre estiveram maravilhosas, meus exames nunca tive problema nenhum, eu não tenho nenhum problema de saúde. Em contrapartida, existem pessoas magras, magérrimas, que têm problema de saúde, que têm problema de taxa, que têm anemia, que têm um monte de problema de saúde que advém delas tentando manter esse corpo magro, que advém de pessoas tomando e fazendo tratamentos milagrosos e tendo problemas por causa disso. Isso que a gente não tá nem chegando no ponto de falar de cirurgia estética, que pode fazer quem tiver vontade de fazer. Faça se tu quiser, mas não faça por uma pressão social para te enquadrar num tipo de corpo bonito. Tem diversos tipos de lipoaspiração que muitas vezes causam prejuízo enormes ao corpo. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui uma coisa, só para complementar o que tu tá falando, um parênteses, que o Brasil é o líder mundial em cirurgias plásticas. E isso é muito complicado, porque isso mostra um problema de imagem, de se reconhecer no espelho muito grande.
E eu tive isso. Eu tive isso. Eu me mudei pra Pelotas pra estudar com 17 anos. Eu não me olhava no espelho. Eu odiava o que eu via no espelho. Eu tive isso. E isso pode ser considerado até um transtorno de imagem, mas nunca evoluiu para algo mais sério. Mas eu tive isso. Eu saí de Bagé odiando meu corpo e não conseguindo me olhar no espelho e identificar o que eu via ali. Eu gostava do meu rosto e apenas do meu rosto. E aí isso vai até de um comentário que a gente conversou antes de começar a gravar, que é muitas vezes te dizem: ah, tu é gordo, mas tu tem um rosto tão bonito. Como se só o rosto importasse, porque o rosto tu corta do resto do corpo, né? Então, tipo, isso foi muito problemático pra mim. Eu comecei a engordar, eu comecei a ter estrias, a ter celulite, o que é normal no corpo de qualquer mulher e de qualquer pessoa, na verdade. E isso foi gerando um problema de imagem em mim. E eu levei muito tempo, eu tive que conhecer muitas outras pessoas e desconstruir isso em mim para começar a conseguir enxergar o meu corpo e achar ele bonito. E mesmo quando eu não acho ele bonito em alguns dias, porque nem todo mundo se ama todo dia, eu parei de odiar o meu corpo. Então hoje, ou eu olho pro meu corpo e vejo ele bonito e gosto do que eu vejo, ou eu olho pro meu corpo e vejo um corpo. E tá tudo bem, porque é só um corpo. É barriga, braço, perna, e tá tudo bem. Mas é, tem muita gente que toda essa pressão estética faz com que a pessoa odeie o que tá vendo no espelho, que não consiga se enxergar no espelho. Assim, eu tenho um grave problema, que eu vejo que é um grave problema, mas na verdade não é, que eu tenho autoestima muito elevada, né? Eu não me abalo por pouco, digamos assim. Eu vejo que eu não me abalo por pouco, mas óbvio que ninguém tem estrutura de ferro, né? Eu sempre tive autoestima muito elevada, então eu não me levo muito como parâmetro porque as pessoas não são assim. Mas por muitas vezes eu achei que as pessoas estavam bem com seus corpos. Eu nunca tive esse problema que nem tu teve de se olhar no espelho e tal. Mas eu me olhava no espelho e tinha uma crítica. Ai, tô com muita barriga. Não sei o quê. Porque o homem também sofre pressão estética, não tanto quanto a mulher, mas o homem também sofre. Porque quem é que vai querer te querer com um gordo? Hein? Sabe? Eu acho muito engraçado isso. Por mais que eu comecei a me aceitar muito mais depois que eu entendi que foda-se, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vou falar palavrão mesmo, não tô nem aí. Ninguém tem nada a ver com a gente, entendeu? Tu tem que tomar conta do teu corpo. E eu mesmo tomando conta do meu corpo, eu tenho um problema de saúde bem sérios, digamos assim. E não são culpa minha, são problemas genéticos, então imagina se eu não cuidasse, a minha alimentação e tudo sempre foi muito ótimo, sempre foi excelente. Sempre fiz exercício físico praticamente. Sedentário, pouco sedentário, mas não muito. E é muito engraçado pensar que o nosso corpo gordo, ele muitas vezes ele sofre uma pressão muito maior apenas por ele ser um corpo gordo. E não por ele ser apenas um corpo. O que custa tu ver a pessoa? Ah, outra coisa. Ah, a pessoa engordou. Nossa, tu deu uma engordadinha, né? Sempre vai ter alguém pra te dizer. Aí a pessoa emagreceu. Nossa, mas tu deu uma emagrecida, né? A pessoa sabe quando ela engorda, sabe quando ela emagrece. Sabe o que tá passando na cabeça dentro da criatura? Tu não sabe. Tu não vai ser psiquiatra, não vai ser psicólogo pra sentar 1 hora por semana, cada 3 meses, pra entender o que tá passando na cabeça daquela pessoa. Uma coisa que eu acho muito engraçada, teve algumas vezes em que eu voltei pra Bagé e que eu estava mais feliz com o momento que eu estava vivendo. E a minha família olhava para mim e dizia: tu tá mais magra. Eu não tava. Eu tinha engordado, mas eu tava mais feliz. E aí o que que acontece? Isso refletia na forma que eles estavam me vendo. E aí eles me viam mais magra, porque aparentemente eu estava mais feliz, então eu estava mais bonita, e beleza e magreza são sinônimos, aparentemente, né? Mas não, não são. E aí em questão da estética do homem, existe toda essa questão. Tipo, eu tenho um primo em que ele era gordo, porque isso é genética da minha família, ele era gordo, e ele decidiu que ele queria pegar mulher, então ele não ia ser mais gordo. E aí ele começou a fazer um monte de exercício, hoje ele é aqueles triatleta, sabe? Então, tipo, ele é todo padrãozinho, tá? Ele é bem, bem padrãozinho, tu sabe de quem eu tô falando. E o que que acontece? Ele fez isso para pegar mulher. E por quê? Porque a sociedade vê o homem dessas duas formas. O homem que é esculturalmente bonito, socialmente falando, ele pega a mulher porque ele é bonito. O homem gordo, ele tem que ter alguma coisa a mais. Então ele é gordo, mas ele é gentil, ele tem uma boa personalidade, ele é engraçado, ou coisa do gênero. Engraçado. Ah, que saco. O homem gordo, ele tem que ser engraçado, ele tem que ser carismático, ele tem que ter um a mais, porque o gordo faz com que ele não seja atraente. O gordo não atrai mulheres, então ele tem que ter algum diferencial. E aí tu encaixa os homens nesse enquadramento e tu tem esse tipo de pressão estética sobre o homem gordo. Enquanto para a mulher é diferente. A mulher tem muita pressão estética mesmo em cima da mulher magra. Tipo, tem
uma pressão social em questão estética da mulher, ela é muito forte em todos os aspectos para além do peso. Mas é muito complicado tudo isso. Isso causa um sofrimento nas pessoas que, tipo... Sabe assim, eu, se eu ser bem sincero contigo, eu acho que eu comecei a me aceitar mais quando eu percebi que eu tanto faz como tanto fez, entendeu? Eu já tô com uma pessoa que eu namoro, uma pessoa que gosta de mim do jeito que eu sou, gosta de mim pela minha personalidade, pela pessoa que eu sou, assim como eu gosto dela pelo jeito que ela é, não por conta da beleza, da aparência, né? Entendeu? Não. Se gordo, magro, enfim, o que importa é tu tá com saúde e tu gostar da pessoa que tu tá convivendo, entendeu? Eu acho que eu desencanei muito dessa, depois de muito tempo, quando eu percebi que entendeu? Eu tenho que estar bem pra mim mesmo e pra pessoa que eu gosto, entendeu? Não é nem pra pessoa que eu gosto, tem que estar bem pra mim mesmo. E a pessoa que eu gosto vai estar feliz por mim se eu estiver feliz. Entendeu? Eu acho que esse é um parâmetro que Felipe, utilizei pra fazer uma média, assim, entender o que estava se passando pela minha cabeça. E daí eu fiquei pensando, e aí, se eu não for padrão, entendeu? As pessoas têm que gostar de mim pelo que eu sou e não pelo que eu vou ser, eu vou deixar de ser, enfim, não por conta de uma máscara que eu vou botar, que eu vou estar sempre feliz, porque ninguém vai falar que tá sempre triste. E tá, e é isso daí. E tem muito isso, tipo, como se tu ser gordo, tu tivesse que ser infeliz por estar gordo. E não tem a ver, sabe? Tu pode ser feliz com o teu corpo e não ter problemas com o teu corpo. E tu pode engordar e te sentir bem com isso, e tu pode emagrecer e te sentir bem com isso, tá tudo bem. E, tipo, essa questão de se sentir atraído e criticar corpos, e às vezes é muito automático, tu vê um corpo na rua, uma pessoa na rua, e tu já quer criticar alguma coisa no corpo daquela pessoa, até às vezes na roupa. E aí é um exercício de desconstrução e é um exercício dentro da tua própria cabeça, que tu pensa, meu, aquela pessoa é gorda, e aí tu fica, o que eu tenho a ver com isso? O que isso me diz respeito? Não me diz respeito nada. Então, tipo assim, isso foi algo que eu aprendi a exercitar muito, e eu comecei, uma coisa que eu fiz pra mim, que me ajudou a aceitar mais o meu corpo, por ser lésbica, eu pensei, que tipo de mulher me atrai? Beleza. Porque eu ainda. Isso ainda é um problema pra mim que eu estou trabalhando, de entender que as pessoas podem se atrair por mim, que mulheres vão se atrair por mim. Então eu pensei, que tipo de mulher me atrai? E aí eu fui pensando, tá, o que tem nessas mulheres que me atraem? E muitas delas são gordas, e nunca teve a ver com o peso delas eu me atrair ou não. Então por que o meu peso teria a ver com pessoas se atraírem por mim ou não? Então, isso foi um exercício que eu fui fazendo, foi eu começar a pensar no corpo dos outros, em como eu via os outros, para pensar em mim mesma. Se eu não criticava o corpo dos outros, se eu achava que os meus amigos podiam ser gordos ou magros, se eles estivessem felizes, estava tudo bem. Então por que não podia ser o mesmo para mim? E eu acho que a gente tem que são exercícios, diferentes tipos de exercícios que tu pode fazer na tua cabeça para começar a aceitar melhor como é o teu corpo e gostar do teu corpo, sabe? Sabe que eu tenho um problema, assim. Eu tinha um problema, na verdade eu não tenho mais. Vamos desvincular isso da cabeça, Felipe. Que loja, por exemplo, tu vai entrar numa loja, eu tinha vergonha de falar meu tamanho. Ai, eu quero uma camiseta tamanho GG. Eu ficava tipo assim, ai, que horror, que as pessoas vão pensar. Hoje em dia eu tô tipo, rale-se. E talvez o GG nem entre. Porque eu, por ser alto, tem vezes que eu ficar curto ainda. Tem esse problema. E qual é o problema das pessoas tabelarem um tamanho, gente? Eu não sei qual é o problema das empresas, das lojas, das indústrias, de elas tabelarem o tamanho, porque tem um GG que serve, tem um GG que não serve, tem um que fica grande demais. E daí tu fica sempre naquela, tipo, o que tá acontecendo? Eu tô emagrecendo, eu tô engordando, eu tô bem comigo mesmo, eu não tô. E daí tem aquela pressão estética, né, dentro das lojas, porque daqui a pouco tu quer comprar aquela camiseta não te serviu. E daí tu fica tipo assim, será que o errado sou eu? Será que o errado é eles? E daí tu fica sempre naquela ciclo, né, vicioso, pensando o que tá acontecendo. Tem muito isso em loja. E aí, tipo, eu até acabei de passar por uma situação dessas, em que chegou 2 moletons que eu comprei pela internet. E foi muito engraçado, porque eu não tinha vergonha. Eu mandei um e-mail e foda-se. Eu pedi 2 moletons GG, ficaram pequenos. Eu tinha comprado com essa loja no início, quando ela recente aberta. Aí eu comprei agora e o GG não me serviu. E eu acho que eles mudaram até porque os punhos tá muito apertado e coisa assim. Aí eu pedi, tá, eu preciso trocar, eu preciso de um tamanho maior, que é o Extra G. Eu mandei, tá, e foda-se. Mas teve épocas em que eu sentia vergonha disso. Eu preciso de um tamanho maior. Gente, meu número de calça subiu. Eu passei de 46 para 48. Meu, que horror.
sabe? Foda-se isso. E eu acho que essa questão da roupa, eu não passei tanto quanto tu nesse sentido, porque quando eu comecei a aceitar o meu estilo, eu toquei em grande foda-se, porque para além de comprar roupa grande, eu comprava no setor, ainda compro no setor masculino, né? Então eu visto a minha cara de pau, eu coloco meu fone de ouvido, não tô escutando porra nenhuma, eu subo as escadas pro setor masculino e vou pegando as roupas que eu quero. Se não me deixam provar no provador masculino, que normalmente tá vazio, eu desço pro feminino, vão me olhar torto? Vão, foda-se. Eu vou usar as roupas que eu quero e eu não compro roupa no setor feminino, então é isso. Mas tem muito essa coisa de tipo, o número da calça que tu tá usando, o número da peça que tu tá usando. Meu, para de controlar, pelo amor de Deus. Eu vou dizer bem sincero, Lara. Eu já usei calçado apertado. Pra quem não me conhece, eu calço o número 44. 45, porque depende do tamanho. Então, por muitas vezes eu já usei calçado 43 com o pé apertado. Por motivos de eu querer o calçado e o calçado não ter o meu tamanho. Por muitas vezes. E não é de agora, isso foi antes, né? Antes. Hoje em dia até depende do calçado, não vou mentir pra vocês. Mas, tipo, é um preconceito com pessoas que têm um pé grande. Porque as empresas não fazem. Até agora eu tenho visto mais tamanho 44, que era mais difícil uns 3, 4 anos atrás. Mas qual é o problema, entendeu? São corpos, as pessoas têm diferentes jeitos, aí até tu achar, daí tem que achar uma empresa específica que venda uma roupa específica, um site que tu encontre, porque senão é muito difícil. Eu mesmo já desisti de comprar calçado em loja, porque eu sei que não vai ter meu tamanho. E aí é aquela coisa, tu restringe, tipo, tu faz a loja plus size, mas dentro dessa loja não vai ter todos os tipos de estilos. Aí tu restringe a pessoas gordas só poderem usar aquele tipo de roupa, naquele estilo de roupa, porque vai ser as únicas roupas que vão servir nelas. Isso não faz sentido, sabe? Tipo, tu tem um estilo próprio, tu deveria encontrar roupas dentro do teu estilo, no tamanho que tu precisar. E aí, isso de calçado eu entendo bastante, porque dentro da minha família eu até sou baixa, a maioria, principalmente os homens da minha família, são mais altos que eu, e eles têm o tamanho de pé bem parecido com o teu. Se não me engano, eu tenho um tio que tem um pé maior que o teu, que tem que mandar fazer calçado por encomenda. Então, tu chega nesse nível, sabe? Tu tem uma sociedade que padronizou o tamanho dos corpos para um tamanho X, e aí corpos maiores que esses, ou até corpos menores, não vão encontrar roupa. Corpos menores vão porque aí tu vai pro setor infantil, mas maiores não. E aí é muito complicado, principalmente quando tu vem com empresas internacionais, tipo empresas chinesas, empresas do Oriente Médio. As pessoas são menores lá, então os tamanhos de roupa são menores quando vem pra cá. E aí tu tem toda essa questão, existem diferentes formatos de corpos em diferentes partes do mundo. E aí tu começa a gerar essas problemáticas, sabe? E aí tu não tem essa acessibilidade para diferentes tipos de corpos. E aí aqui a gente está falando muito em questão de corpos gordos, porque é um pouco do que a gente passou, apesar de a gente ser considerado tipo um tamanho de gordo P, hoje em dia, seria o que poderia dizer, mas tu poderia falar em questão de acessibilidade de corpos para todo tipo de corpo, para corpos com corpos deficientes. Então, um corpo sem um braço, um corpo que não pode andar, um corpo que está numa cadeira de rodas. E aí eu tô falando em corpos porque eu estudo muito, tô estudando do Judith Butler, então a gente fala em palavra corpos mesmo, né? E aí o que acontece? O nosso mundo é desenhado para corpos padrões, corpos de tamanho X, com funcionalidade X, e qualquer corpo que esteja fora desse padrão, ele não tem acessibilidade nos espaços. Não, eu falei um pouco assim da indústria da moda, vamos ser bem assim, porque com essa padronização fica muito mais fácil para eles venderem, né? Daí vem todo o problema por trás, capitalismo, enfim, não é o caso. Mas aí por trás da padronização a gente também tem um padrão de beleza, né? Como ele diz, padrão, padrão, padrão. Tudo que é padrão tem um padrão por trás. Então, esses padrões são PMGGG agora, G1 talvez, eles são padrões. Então, tudo que é padrão vem de um outro padrão. Esse padrão de beleza, ele é muito instituído para acontecer, como é que eu posso dizer, para as pessoas se encaixarem em determinadas caixas. Eu adoro falar o termo caixas. Usar o termo caixas. Porque as caixas são o que eles nos categorizam dentro da sociedade, assim. Então, eu sou uma pessoa grande, com pé grande, que usa também GG, e me organizo nessa caixa, entendeu? Por exemplo. Então, isso são categorias que eles vão criando dentro do padrão para começar a te entender. Eu acho isso muito louco. Eu não sei, tem altos devaneios sobre isso. E essa questão toda do padrão de beleza, ela é muito histórica também, e ela reflete alguns momentos históricos. Eu gosto muito de pensar que na época da escravidão, o corpo bonito, principalmente o corpo da mulher bonita, era um corpo extremamente branco e gordo, rechonchudo, com várias curvas.
Por quê? Porque a mulher bem branca, pálida e gorda era rica. Porque significava que ela não trabalhava e ela não passava fome. O corpo da mulher magra e bronzeado era o da mulher pobre, era o da escrava, que tinha que estar no sol trabalhando, que se exercitava por estar trabalhando, e aí era um trabalho mais físico na época, e que comia menos. Então, tu tem toda essa questão. E aí, hoje, qual é o corpo bonito? É o corpo magro, atlético e bronzeado. Por quê? Porque a pessoa rica, ela tem tempo do seu dia para ter, e tem dinheiro para ter uma pessoa, um monte de nutricionista e pessoas acompanhando para ter uma alimentação super saudável, para fazer muito exercício ao longo do dia e para estar pegando sol fazendo esse exercício. Então, ela é magra, ela é bronzeada, e aí tu vai entendendo assim, ó, que certos padrões de beleza, eles estão associados com quem é a classe alta da época. Não, eu acho muito engraçado pensar nesses padrões históricos e estéticos que, por exemplo, que nem tu disse não vou muito longe, vai no Brasil colônia, antes da República, de 1800 ali, tá, 200 anos atrás. Então a gente vê que nem a Lara descreveu aqui, esse era o padrão de beleza. O padrão de beleza do Império todo é esse. E as pessoas chegavam a usar. E como tinha. Eu acho muito engraçado sempre citar isso. Que como tinha muito problema de piolho e, enfim, problemas capilares, as pessoas usavam peruca porque tu não podia ser careca, porque ser careca também era um problema. Então eu acho isso muito engraçado. E pensar, então, as mulheres passavam o pó de arroz, aí vem a popularização do pó de arroz, não tomavam banho, por isso que tem, por isso que vem os perfumes da França, que era uma região muito fria, então as pessoas não tomavam banho, e banho também era visto como uma coisa religiosa, enfim. Então são diversos padrões que a gente foi desconstruindo e construindo outros em cima para gerar o que a gente está vendo hoje. Na verdade, em 200 anos a gente conseguiu inverter completamente o padrão, né? Se tu passa de um ponto a outro, tu consegue ver uma categorização muito engraçada do padrão de beleza. E eu acho que a gente está caminhando muito mais para um corpo dito normal, porque se tu pega uns 15 anos atrás, a gente ainda tinha o corpo manequim. O corpo manequim que eu chamo é quase Olivia Palito. Sendo bem sincero. Que é o corpo que não tem peito, não tem bunda, tem corpo branco, e esteticamente para passarela. Esse era o corpo bonito, uns 15, 20 anos atrás, nós vamos muito longe. E esse corpo vem se desconstruindo ao longo do tempo, e agora a gente já tem um corpo super musculoso, moreno, bronzeado, moreno desse termo, mas um corpo bronzeado e musculoso, porque as pessoas que têm excesso são realmente os que têm mais capital. Em questão de roupa, eu ainda quero trazer uma amiga minha para conversar com a gente num outro episódio, porque toda essa questão de moda, a história da moda, ela afeta muito, moda afeta muito como a gente é visto, como a gente se expressa, e ela muda ao longo da história, e ela diz muito sobre cada momento histórico, então a gente ainda vai falar sobre isso. Então eu vou me tecer um pouco mais aqui na questão ainda do padrão de corpo. Tipo, o padrão do corpo da mulher, realmente, há uns 15, 20 anos atrás, ela era magra e reta, sem bunda e sem peito. Aí tu tem a ascensão do funk, tu tem a ascensão das mulheres frutas, muitos anos atrás. E aí o que acontece? Começa a acender essa questão do corpo da mulher. Ainda é magro, mas tem que ter bunda, tem que ter quadril, tem que ter peito. E aí tu vem para mais um tipo de cirurgia estética, que é o silicone. E aí tu começa a colocar silicone, colocar no silicone nos peitos, na bunda. E aí, tipo, hoje em dia tu constrói gominhos no teu abdômen de silicone, sabe? Tipo, tu não. Tem cirurgia para isso também, Felipe. Acredite ou não, as pessoas fazem uma cirurgia estética de estrutural ou algo assim, que vai colocar silicone para fazer gominho na barriga, tá? E é bizarro, é extremamente bizarro. Porque tu poderia fazer isso com exercício, ou tu não tem um biotipo que te permita desse tipo de corpo, aí tu faz com silicone. Esse é o ponto que a gente tá chegando com essa pressão estética, entende? Porque qual é a necessidade de tu fazer uma cirurgia assim? Nenhuma. Tipo, eu até sou a favor, faça se tu quer, se tu sente que tu quer, se tu realmente quer fazer isso, faça, mas não faça por pressão dos outros. Tipo assim, anos atrás, é muito engraçado, às vezes minha mãe ainda fala disso. Ela falou que eu tinha que colocar silicone, porque o meu seio não se enquadra num padrão de como deveria ser o seio de uma mulher, tá? Aí a gente vai falar de corpo de mulher, tem vários tipos de corpo de mulher, assim como tem vários tipos de peitos. E eu fico tipo, não. Na época eu até disse, vou colocar silicone sim quando eu fizer 18. Hoje em dia eu fico tipo, não, merda, eu tinha na cabeça. Pra que eu vou fazer isso? Não quero. Tô muito bem com o meu corpo como ele tá. Então, assim, a gente tá num nível de pressão de colocar um corpo
escultural, assim, que é quase uma escultura, que tá chegando ao ridículo. Aí tu tem aquelas harmonização facial, que fica todo mundo com a mesma cara, que fica com aqueles lábios gigantes, que eu não entendo, porque a pessoa supostamente devia ficar mais bonita com aquilo. Eu só acho que as pessoas ficaram com cara de quem? De Barbie? Ficou estranho. Não, fica igualzinho o queixo rubro. Te lembra do queixo rubro? Fica igualzinho. Os olhos ficam igualzinho o queixo rubro. É. Então, assim, eu acho que isso também diz muito sobre o nosso primeiro podcast, que é sobre mídias sociais e o impacto das mídias sociais na nossa vida. Que a gente tende a visualizar aqueles corpos e seguir aquelas pessoas que têm um padrão, piri, para as pururucas, e, como a gente já tinha dito anteriormente, e querer entrar nesse quadrante. Então, eu acho isso muito engraçado, que a gente acaba sempre caindo num assunto no outro, né? Que é impossível tu desvincular uma coisa da outra. Sim, tipo, tu segue corpos e aí tu toma aqueles corpos como certos e aí tu quer ser como eles. Então, eu tento desconstruir bastante isso ao seguir outras pessoas. Então, Lara, eu acho que a gente pode ir pro nosso quadro de quebra. E eu gostaria que tu começasse hoje, enquanto eu pego aqui o nome. Eu me esforço para seguir corpos diferentes nas redes, e em questão, principalmente de corpos gordos, assim, eu sigo o Instagram do Corpo Livre, que foi Movimento Corpo Livre, que foi criado pela Alexandra Gurgel do Alexandrismos, que também é uma pessoa que eu sigo no Instagram e no YouTube, que é uma pessoa gorda, que não é, de novo, também é considerada uma gorda P, que ela tem mais acessibilidade que outras pessoas gordas, mas que fala sobre isso, sabe? Ela fez essa lipoaspiração e toda essa cirurgia estética e tentou se matar 3 meses depois disso. E ela fala abertamente sobre isso, porque aquilo deformou o corpo dela, que ela não se reconhecia mais no espelho. Então ela traz muito isso, ela trouxe essa hashtag, ela foi a precursora disso no Brasil, a começar a falar sobre corpos gordos e a falar sobre o movimento Corpo Livre, sobre tu amar o teu corpo, tu parar de odiar o teu corpo. E aí foi quando eu comecei a seguir ela. Agora, outra coisa que eu percebi seguindo o movimento Corpo Livre é que eu também sigo muitos corpos capacitistas. Então, o que é isso? Capacitismo é tu presumir que todo mundo tem as mesmas capacidades que tu. E aí tu não pensa que existem pessoas deficientes que não têm esse mesmo capacitismo. E aí tem toda uma reflexão sobre por que umas pessoas, a gente considera que certos corpos são os normais e aí os corpos que não têm toda essa capacidade são anormais e coisa e tal, mas eu não vou entrar nesse debate agora. Então, esse é um pensamento que eu tenho também. Eu quero seguir mais pessoas eficientes para entender mais a realidade dessas pessoas. E isso me ajudou muito porque eu sigo corpos fora de um padrão e aí eu não tenho mais esse problema de querer me enquadrar num padrão que não serve para o meu corpo, que não serve para minha vida. Bom, eu tenho 2 indicações, como sempre. Eu sou muito querido e sempre trago 2 indicações para vocês. A primeira que eu quero falar é sobre o canal da Maíra Medeiros. Não sei se vocês conhecem ou não. Mas ela é uma mulher gorda, maravilhosa, e ela trata sobre esses assuntos de uma maneira muito didática e precisa. E alguém tem consistência para falar sobre isso. Então, se ficar com alguma dúvida, alguma coisa, corre lá e assiste, porque tem muito material sobre isso, sobre coisas erradas, sobre racismo, enfim, N coisas. Mas uma série que eu queria indicar é uma série Netflix chamada Operação Autoestima Antes e Depois. O que é? A gente tinha comentado anteriormente sobre cirurgias plásticas, enfim. Mas nesse quadro do Netflix são pessoas que estão infelizes com seus corpos. Não por conta delas, mas sim porque sofreram algum trauma. E esses traumas deixaram marcas muito grandes no corpo e elas estão infelizes por conta dessas marcas que foram deixadas. Então, nesse quadro, são 2 cirurgias estéticas, enfim, e plásticas que elas tentam trazer de volta a autoestima dessas pessoas através dos seus corpos. Eu gosto muito de um dos primeiros episódios, se não me engano, foi até o primeiro, que foi de uma mulher que ela sofreu agressão em casa, violência doméstica. Ela chegou a levar 9 tiros, se não me engano. E ela sobreviveu. Só que ela tem as marcas, até hoje, no corpo inteiro. E aquilo causa muito transtorno para ela, autoestima, enfim. Então, elas tentam minimizar essas marcas que trazem dor e sofrimento para essas pessoas. Então, eu acho que é um quadro muito legal de ser tratado, assim. Pode ter algum close errado, porque eu ainda não terminei de assistir, com certeza, mas ninguém é perfeito. Mas dentro do que eu pude assistir, é uma série muito legal, assim, para repensar sobre a cirurgia plástica. Que a gente pensa sempre que é para ficar no padrão, bonito, belo. E, na verdade, não. Na verdade, a cirurgia plástica ela tem um princípio de tornar a pessoa feliz com ela mesma.
Essa questão da cirurgia plástica eu acho interessante, porque tem casos justamente isso, sabe? Tu tem uma cicatriz, tu tem que ela vai ser traumática, se ela foi causada por uma questão traumática, ela vai ser um gatilho. Tu tem toda a questão de cirurgias que foram necessárias, que deixam cicatriz, às vezes até tipo câncer de mama é algo muito sério para as mulheres, porque mexe muito com a autoestima delas. Então, existem cirurgias plásticas necessárias para autoestima, para o cuidado do corpo, mas existem cirurgias plásticas que elas são feitas até pela autoestima, mas justamente essas mesmas cirurgias que destruíram a autoestima das pessoas, sabe? A padronização de um corpo inalcançável que é feito através de cirurgias que façam que a pessoa deseje aquela cirurgia porque esse corpo ela não tem e isso afeta a sua autoestima. Então, tu entra num ciclo vicioso. E aí eu gostei bastante das recomendações e eu continuo recomendando tanto a Alexandra Gurgel quanto o Movimento Corpo Livre, são 2 contas no Instagram e tem o A canal Alexandra, ela é maravilhosa. Super sigam ela no Instagram, porque ela é assim, ó. Não tem nem palavras pra descrever apenas sentido sobre ela, porque ela é extremamente maravilhosa. E eu gosto muito que ela trouxe educadoras físicas, ela traz principalmente mulheres, então ela trouxe educadoras físicas, ela trouxe nutricionistas, ela trouxe médicas para falarem sobre corpos gordos, sobre como saúde e gordura não estão interligados. Então tu não é porque tu é magro que tu é saudável, não é porque tu é gordo que tu é doente. E aí ela traz muito isso, ela trouxe sobre nutricionistas que falaram sobre reeducação alimentar, sobre tu comer bem, e não obrigatoriamente tu vai comer para perder peso. E eu sou uma pessoa que eu me traumatizei com isso. Eu não vou em nutricionista hoje em dia e eu ainda tenho muita resistência com isso, porque eu fiz dieta de gaveta, eu passei fome e isso me incomodou muito. Então eu tenho ainda algumas questões com a minha alimentação que eu estou tratando em terapia por causa desses traumas com o nutricionista. E aí é muito importante ter alguém ali, tem uma nutricionista falando, dizendo que não obrigatoriamente o que tu come e o teu peso tem a ver com a tua saúde, sabe? Tipo, não tá as 3 coisas interligadas. Tá que o que tu come tem a ver com a tua saúde, mas o teu peso não é um fator essencial pra tua saúde em todos os aspectos. E aí também a questão da educadora física. Às vezes tu vai fazer exercício físico, tu não vai ficar magra porque tu tem um biotipo X. Não significa que tu seja sedentário. E aí eu posso dizer isso. Treinei Muay Thai por um bom tempo, a maioria das pessoas que treinavam Muay Thai comigo era gorda e tinha muito mais aptidão física do que eu. Então, tipo, não são coisas, de novo, interligadas. E aí eu recomendo muito porque ela traz esse conteúdo que pra mim me fez muito bem e pode fazer para outras pessoas também. Até para quem for magro e estiver nos acompanhando, para desconstruir os seus preconceitos com corpos gordos. Então, pessoal, aqui nós encerramos mais o nosso episódio do nosso amado podcast Quebra-Cabeça. Siga-nos no Instagram, @podcast_quebra-cabeça, ou quebra-cabeça, sem o C cedilha, com C. E compartilha, comenta nas nossas fotos, nos manda DM, a gente aceita tudo, a gente tá super a fim de conversar com vocês. Então é isso, obrigada por nos acompanharem hoje. Aqui quem fala é a Lara e a gente se vê no próximo episódio. Aqui é o Felipe. Tchau, tchau. Beijinhos.